Mas, diante de toda essa cadeia aí de necessidades aí de avaliação e tudo mais, né, de medidas, quem que define esse tipo de coisa, né? Vamos supor que a gente já chegou aí na fase do EPI, né? Quem que define que tipo de EPI que deve ser utilizado? Existe um profissional dedicado a isso? Ou é uma função do gestor? Como que é? Então, aí a gente volta justamente para aquela questão. A empresa ela deve ter uma equipe especializada para isso. Tá. Então, por exemplo, você tem numa sua empresa CIPA, você tem o SESMIT, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, como o próprio nome já diz. Você tem o SESMIT, tá, que é o Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho. Tá. Você vai ter o seu engenheiro de segurança do trabalho e você vai ter todos os colaboradores que vão ter a visão, que vão ter a sensação de perigo. Eu posso ser um engenheiro lá de segurança do trabalho, posso especificar algo, porém, e aí a gente volta lá para quando eu faço a APR, que é a análise preliminar de perigo, de risco, na realidade, Uhum. eu tenho que conversar com os colaboradores, porque a sua sensação, você pode estar com todos os EPIs, tudo, mas se você tiver uma sensação de que você não está protegido, eu preciso levar isso em consideração também. Tá. E mostrar para ti, não, olha, tá tudo correto, ou melhorar o meu sistema de proteção. Tá. Então, isso é definido dentro da organização por esses órgãos. Tá. Tudo bem? SESMIT, CIPA. Uhum. E as especificações dos EPIs, o que vai ser utilizado em cada área, e como esse EPI, por exemplo, deve ser fabricado, quem vai fabricar, quando eu falo da área da saúde, eu tenho que olhar para a Anvisa. Tá. Tudo bem? Até uma... Né, a Anvisa tem até vários locais fazendo, né? Várias universidades desenvolvendo EPIs, várias empresas doando EPIs. Se você tem a resolução da diretoria colegiada da Anvisa, que é a RDC 356, ela meio que... O termo, eu não sei usar o termo, né, gente? É um termo de... Ela, assim, abriu de modo extraordinário Uhum. para quase que qualquer um fazer EPI, voltado para a área da saúde. Então, contanto que você siga as normas técnicas, você tem que seguir normas técnicas. Uhum. Então, você pode fabricar os EPIs, hoje está meio que livre. Então, Uhum. não necessariamente hoje está se obedecendo essa hierarquia de SESM, de CIPA, porque tá todo mundo indo para de frente, todo mundo produzindo EPI para Tá. ajudar, mas você deve obedecer, tá? Você tem que Uhum. ter a engenharia de segurança do trabalho da empresa, você tem o SESM, CIPA, Tá. e acima disso você tem as NRs, Anvisa, Perfeito. CLT, Constituição. E a responsabilidade do fornecimento são desses órgãos mesmo, ou é do empregador? Como que funciona? Então, o fornecimento do EPI também parte dessa equipe gestora, Tá. certo? Participa. Então, eles identificam os riscos e vai ter o fornecimento do EPI. Tudo Tá. bem? Então, isso vai ser acompanhado, é claro, pelo gestor da área, mas resumindo, né, gente, se a gente definisse, né, em uma frase, aí seria o pessoal de segurança do trabalho. Porque Tá. CIPA, SESMIT, tudo isso, engenheiro de segurança do trabalho, todos eles estão envolvidos com a segurança. Então, o pessoal de segurança do trabalho é responsável por isso. Ele é responsável por identificar quais riscos, identificar os EPIs adequados, entregar os EPIs, verificar o bom uso do EPI e fazer a substituição caso esse EPI já não já tenha a data de validade dele já tenha sido expirada, ele já não esteja mais adequado. E além disso também treinar e capacitar os colaboradores. Não é só entregar EPI. Com certeza. Essa é até uma dúvida que eu tive, né? Porque eu imagino que o papel do usuário também é fundamental nesse aspecto, né? Porque Com ele certeza. tem que estar orientado no sentido de conseguir utilizar aquilo da melhor forma e até mesmo, em algum sentido, checar a eficiência ou a eficácia, né? É, Sim. e, e até, no caso mais extremo, né? Eu não sei, aí é uma pergunta, uma curiosidade, né? Acho que já vem bomba aí. Não, não, porque Manda lá. muitas vezes você tem aí uma norma, né, que ela talvez esteja em processo de implementação, né, alguma coisa do tipo, talvez um processo que esteja inadequado, né? Suponha que você tem um processo que ele, não que ele esteja inadequado por má fé, mas por uma questão de circunstância, né? E na verdade, o usuário final
detecta isso, né? Então, assim, ele ciente de que aquilo é um risco, né? E que há alguma irregularidade em relação ao que é preconizado pela norma, ele se vê entre a cruz e a espada, né? Pô, me parece que tem alguma coisa errada aqui, mas se eu não fizer, o meu chefe vai me punir, né? Se eu fizer, eu tô correndo risco, né? E aí, o que ele faz nessa situação, né? Tipo, é uma situação um pouco perigosa, eu diria. Existe Então, a lei ampara esse tipo de caso? assim, vamos responder de trás para frente algumas questões. Aham, Então, né, tem uma série de questões aí, né? Mas assim, existe o direito de recusa. É claro, você não pode simplesmente se recusar a fazer um trabalho simplesmente porque você se recusa, não. aham, Mas se você identificar que a realização daquele trabalho ele não está sendo feito nas condições adequadas, você pode se recusar. Então, por exemplo, no tratamento, né, vamos fazer uma cirurgia, né, algo que é invasivo, e eu não tenho máscara de proteção, não tenho óculos de segurança, não tenho, opa, não, eu não vou fazer, posso me recusar. Vou tratar de um paciente agora, né, que ele foi identificado a Covid-19 sim. nele, e ele está grave, e eu estou exposto a isso e eu não tenho os EPIs adequados. Então, existe sim o direito de recusa e ele deve ser exercido. Então, ele deve ser exercido. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto, né, que você citou lá da questão de, às vezes você está fabricando EPI e tal, você está fabricando, você é responsável pelo aquilo que você fabrica. Eu não posso simplesmente fornecer um EPI, eu sou bonzinho, eu sou legal, estou fazendo um monte de coisa aqui, estou distribuindo. Nossa, legal. Do ponto de vista humano, do ponto de vista altruísta, isso é muito legal, mas muito bonito, né? Mas do ponto de vista técnico, tem que tomar cuidado para você não cair em ilegalidade. Imagina que você fabrica um EPI, você não fez alguns testes, por exemplo, você não tem teste de resistência mínimo, você tem alguns testes que tem que ser feito. Então, por exemplo, teste de resistência. O teste, por exemplo, eu forneço um face shield para a pessoa. E você não tem, por exemplo, transparência. Qual que é a transparência mínima que deve ser para aquela atividade? Se eu não faço aqueles testes e entrego um EPI inadequado, eu também estou colocando aquela pessoa em risco. Não, eu estou fazendo um bonito ato, um bonito gesto, porém aquele gesto pode implicar depois, futuramente, para mim. Imagine que a pessoa, na hora que ela vai fazer intervenção em alguém, o face shield cai. E aí a pessoa espirrou em mim de alguma maneira, né? Olha o espirro, né? Como se fosse. Não, né? Tô colocando ele com gravíssimo, né? É, não estou considerando que a pessoa tenha ela esteja doente, tudo bem? Aí ela espirrou lá, ou alguma secreção dela foi no meu rosto. Na hora que a secreção estava vindo, o face shield caiu. Bem Lady Murphy mesmo, né? Aham. E aí, a responsabilidade de quem? Primeiro, vou olhar para aqui, ó, o pessoal de segurança do trabalho que me forneceu esse CPI. Por que me forneceu esse CPI? Olha, e aí essa pessoa vai começar a responder. E aí você vai começando a fazer aquilo lá, o ciclo de vida. Quem é que fabricou esse produto? Aí você vai lá naquela pessoa que fabricou. A pessoa foi boa, fabricou, doou, mas não fez um teste, não forneceu um manual de utilização, por exemplo, uma instrução de como lavar esse EPI. Então, tudo isso é importante. E aí, o profissional que ele não se sentir seguro em utilizar esse EPI, ele pode sim se recusar. E ele tem um resguardo legal. Legal. As NRs prevêem isso. Prevêem É, o direito de recusa. eu acho que isso vai muito alinhado com o que foi discutido aí na nossa última entrevista, né? Porque fica bem claro que toda essa, essa quantidade de EPIs aí, quando você eventualmente coloca muita coisa, né? Isso aí acaba até dificultando talvez a perícia, né? Ou talvez a sensibilidade, porque falando num face shield, às vezes a pessoa usa óculos, né? Putz, usar o óculos no ambiente quente às vezes já tem um risco de embaçar. Aí talvez a transparência do plástico não esteja lá adequada, né? Então realmente toda essa quando a gente vai deixando, vamos dizer, a norma um pouco mais apertada, né, para garantir tudo que vai se identificando, você precisa também garantir que tudo se conecte, se converse, né? Não é só um item sozinho,
mas é tudo uma máquina ali que tem vários itens, né? E todos eles têm que estar Com certeza. bem alinhados, sincronizados, vamos dizer, para que o motor funcione bem, né? Então, cada engrenagem do motor tem que estar bonitinha, né? Então, só finalizando, né? Você falou sobre a Anvisa, né? Que ela seria responsável por fazer essa fiscalização. Ela é vamos dizer, responsável em todas as áreas ou só em algumas? Não, então, assim, a fiscalização em si, você tem níveis de fiscalização. Então, ela vai fazer algo macro. Então, por exemplo, você vai receber uma denúncia. Na realidade, quem vai analisar essa denúncia é o Ministério do Trabalho. São os fiscais do Ministério do Trabalho. Tá, A Anvisa, ela dá diretrizes. tá, Então, tá. ela dá diretrizes e diz, olha, o que que você... Essas são as condições mínimas para a fabricação de EPI, por exemplo. Qual EPI que você tem que fornecer para cada tipo de colaborador dentro da empresa. Tá. Porque não é... Muito se pensa na questão da linha de frente. Quando se fala linha de frente, foca-se muito em, por exemplo, médico, enfermeiro e técnico e auxiliar de enfermagem. Mas na UTI, por exemplo, você tem profissionais da área de manutenção. Ou Uhum. você acha que um respirador não pode parar qualquer, né? Não Sim, simplesmente sim. parar. Você tem profissionais ali. Na UTI você tem profissionais técnicos de áreas técnicas de engenharia trabalham lá também para garantir que tudo funcione A bem. Não limpeza, pode né, também. parar. Exato. Você tem os profissionais da limpeza, que eles têm que foi feito um procedimento invasivo, você teve uma contaminação do ambiente, você precisa limpar aquele ambiente. Então os Sim. EPIs também têm que ser destinados para aquelas pessoas. Então a fiscalização deve ser inicialmente dentro da organização, dentro da organização. E aí você tem os órgãos externos, por exemplo, fiscais do Ministério do Trabalho que vão fiscalizar principalmente denúncias. Então normalmente eles estão mais focados em denúncia, porque são Tá. poucos fiscais para um Brasil Sim, sim. gigantesco, né? Um país continental. Então normalmente eles vão atrás de denúncias Então, e se a eles gente são os fosse, responsáveis por essa fiscalização. se a gente fosse levantar aí uma hierarquia aí, a gente teria talvez três níveis aí, o grupo interno ali de trabalho do ambiente, acima deles os fiscais do Ministério do Trabalho e acima deles a Anvisa dando as diretrizes. Isso, os fiscais do Ministério do Trabalho eles vão se basear na Anvisa. Tá, Então, por exemplo, como é que eu vou verificar se você... Eu recebo uma denúncia, ó, da má utilização dos EPIs. Os fiscais do Ministério do Trabalho precisam se basear em normativas. Então, por exemplo, hoje, se você... Vamos supor, foi essa que eu citei para vocês, por exemplo. Se eu pegar, por exemplo, a RDC 356, se eu tenho uma denúncia, por exemplo, sobre a questão da utilização ou da fabricação inadequada de EPIs ou algo do gênero, tá? Que ela vai dispor aí sobre a forma extraordinária e temporária para fabricação, importação e aquisição de dispositivos. tá. Então vamos focar, por exemplo, na fabricação. Então tem lá uma denúncia sobre o processo de fabricação, ele não está adequado. Então, lembrando que também você tem ação de Polícia Civil, Polícia Federal, tudo, mas não vou entrar nesse mérito, vou entrar mais na parte técnica de engenharia. Então, vai lá o Ministério do Trabalho, vai lá o Uhum. fiscal, ele analisa como está aquele processo de fabricação. Se está de acordo com as normas que a Anvisa estabeleceu. Tá. Né? Então, ele vai se basear nisso. Não necessariamente que a gente pode colocar em 3 níveis hierárquicos, mas a gente poderia, no mínimo, colocar em 2 níveis, tudo bem? A organização e o governo. Tá. Até porque as normas, se a gente olhar para as normas regulamentadoras, ela é uma norma tripartite. Empregado, Tá. tudo bem? O empregador Uhum. e governo. Tá. É tripartite. Então, assim, quando a gente olha do ponto de vista normativo de elaboração da norma, em tese, você tem poderes, em tese, né, iguais, discutindo ali cada um seu ponto de vista. Tá. Só que quem vai fiscalizar uma denúncia, por exemplo, é o Ministério do Trabalho. Perfeito. Bem, É bem e as interessante. denúncias podem ser feitas, você pode denunciar para qualquer órgão, né? E aí esse órgão vai te dar uma direção, olha, não, isso aqui você vai fazer uma denúncia diretamente no Ministério Público. Não, essa denúncia você vai entrar em contato com a própria Anvisa, né? Você tem os canais que você pode, e aí a Anvisa vai direcionar, ela vai,
tudo bem? Acho que não sei se ficou Não, eu claro. acho que era por aí mesmo, a gente entender melhor esse fluxo, né, a estrutura por trás para, de repente, se surge uma dúvida, a gente saber exatamente onde se informar mais ou próprio a quem questionar, né? Pô, A primeira coisa, você questiona quem está dentro da sua empresa. Você questiona o Aham, profissional de segurança, tá? Você fala, ó, esse EPI está adequado? Tem uhum, certeza? No que vocês se basearam para me entregar esse EPI? uhum, Bem, no que você se baseou? Aí ele vai falar, o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, o pessoal lá da CIPA, ele vai te dar uma diretriz. perfeito. E se for percebido que essa diretriz ela não está adequada, ou se adequa, ou joga para cima, né? Aí é quem vai atuar, aí é o Ministério do Trabalho, Aham. fiscalizando essa E atividade. acho que uma dúvida aí que ó, talvez um pouco recorrente aqui, já entrando já, vamos dizer, nas últimas perguntas, né? E é interessante essa questão. Tem que Alô? Ixi, eu acho que ficou tô mudo. ouvindo, Ah, voltou. tô É, ouvindo.